Olá, concurseiros, olá, concurseiras, você que já vem estudando para concursos públicos, você que está começando agora, seja bem-vindo, participe agora do nosso canal aqui. Nós vamos estar com o Direito Administrativo. Meu nome é Mário Kleber, sou professor de Direito Administrativo, atuo como funcionário público municipal e já venho estudando bastante para concursos. E com isso você também pode estar junto com a gente, se preparando, se dedicando cada vez mais. Uma coisa é certa, você precisa estudar até passar. Você não pode parar de estudar em tempo algum. Cada vez mais a concorrência está maior. Muitas pessoas estão se preparando para concursos, mas sempre haverá a sua vaga, certo? Por quê? Porque sempre vai haver a mudança. O estado do Brasil é grande, é um estado grande, então qualquer lugar precisa do servidor público e para suprir essa necessidade precisa de concursos, novos concursos. Então pode ter certeza, se você está estudando, continue. Esteja sempre se preparando, esteja pronto, preparado para os próximos concursos que virão. Em 2022 se prepara, que vai vir muitos concursos, vai vir muitas possibilidades e oportunidades para quem está estudando e quem vai entrar no serviço público, ok? Então, para a gente começar o direito administrativo, você tem que pensar logo no ponto base, a formação do Estado. Na hora que é formado o Estado, pode ter certeza, você vai precisar de três elementos principais: o elemento povo, o elemento território e o elemento governo. Parece até ser bem lógico, né? Na hora que a gente vê o povo brasileiro é o elemento humano na formação do Estado. Na hora que você tem um Estado, você tem que ter esse elemento humano. Como é que se forma um Estado sem pessoas para morar, para habitar nesse local? Outro elemento super importante é o ambiente geográfico, certo? O espaço onde vai ser habitado essa população. Por exemplo, do Brasil, o espaço geográfico ele é continental. Então, nessa hora que o povo brasileiro habita nesse local, nesse espaço geográfico, então você começa a formação do Estado. Se nós observarmos, no tempo desse, Israel não tinha o território dele. Tinha um povo de Israel, mas não tinha o território. Então, como é que conseguiria fazer a formação desse Estado, o Estado de Israel? Então, precisaria realmente de um local, de um canto que eles pudessem todos se reunir e habitar naquele local, ok? Mas para isso, para haver uma organização, é preciso de um governo. Independente do governo que seja, o tipo de governo que haja, a forma de governo que atue, então é preciso desse governo. Porque esse governo é quem vai dar a ordem, quem vai organizar, vai permitir com que haja a organização desse local, onde as pessoas vivam em unidade, as pessoas tenham as suas regras e normas. Então isso é formado através do governo. Na hora que a gente vê a atuação do governo, o governo ele vai precisar de duas formas para atuar. Um, ele precisa da governabilidade. Ele precisa de uma lei que permita com que ele governe. Por exemplo, no Brasil, a Constituição Federal, na hora que ela formalizou o Brasil como um Estado de Direito. Ou seja, toda atuação dentro do Brasil está dentro da lei. A lei é a fundamentação de tudo que será feito no Brasil. Então, na hora que você escolhe o seu governante, na hora que você escolhe aquela pessoa que você está votando, né, aquele político em si, ele está dentro da lei. A lei permitiu que ele fosse eleito por mim e por você. Então, na hora que a legalidade, a governabilidade está permitindo você atuar como agente político ali, o agente administrativo, um agente administrador daquele ente, então você vai ter a permissão por lei para poder atuar. Mas para poder aplicar é preciso governança. Nenhum governo consegue governar só pela governabilidade. Mário, eu fui eleito prefeito, eu fui eleito governador, eu fui eleito presidente da República, mas eu não consigo aplicar nada que eu queria aplicar. Eu não consigo fazer as políticas públicas andarem, eu não consigo fazer a obra, eu não consigo entregar o leite, eu não consigo fazer o fomento de uma área, de uma região. Se você não consegue fazer isso, você não está tendo governança. O político não está tendo governança. Então é nessa hora que há a destituição do cargo daquele político. Na hora que os dois presidentes do Brasil foram empichados, eles foram devido à falta de governança que eles tinham. Na hora que um governador ele sai antes, ou então ele renuncia ao cargo, ou ele sai na outra eleição por meio do voto, de certa forma ele perdeu a governança. E o povo tirou aquele candidato, aquele político. Então, em si, pessoal, para o governo poder atuar e funcionar, é necessária a governança.
Então, nessa formação do Estado em si, as leis que funcionam, a Constituição Federal é a lei maior, é aquela lei que permite com que tudo possa agir de maneira coerente dentro do Brasil, certo? Dentro de um Estado, dentro de um governo. Então, a nossa Constituição Federal, ele formalizou a divisão do país, a organização, ou melhor, a administração do país através de três poderes. É por isso que é chamado tripartite, certo? Por quê? Porque nós somos administrados e governados por três poderes. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo, como o próprio nome está dizendo, ele vai executar, certo, as obras, ele vai fazer a parte de administração. Então, nesse caso, na hora que os poderes são divididos, a Constituição Federal diz, olha, nós temos a questão, as funções típicas daquele poder. Aquele poder, ele está destinado para fazer aquilo ali, de maneira típica, sempre vai fazer aquilo ali. Como, por exemplo, o executivo administrar. O legislativo, ele vai fazer o quê? Ele vai criar leis, ele vai fiscalizar o dinheiro público. E o judiciário, ele vai atuar quando ele for acionado, né, para julgar, para fazer as decisões, para fazer a organização de tudo que estiver fora do controle. Então, nesse momento, a função típica, ele determina aquilo que é feito. Mas esses poderes também, eles podem atuar de maneira atípica. A própria Constituição Federal, ele vai permitir isso, lá no artigo 62, lá no artigo 52 e no artigo 96. Então, com isso, nós encontramos o quê? Nós encontramos, por exemplo, o legislativo com a função de administrar. Nós encontramos o judiciário também na função de administrar. Não é à toa que você e eu, quando a gente está estudando para um concurso, a gente pode entrar em qualquer uma dessas esferas sem nenhum problema. Por quê? Porque quem precisa mais de funcionário público, claro, é o executivo, porque ele tem a função de administrador público. A administração pública está direcionada para ele. Mas se você observar, você vai encontrar concursos para a Assembleia Legislativa, você vai encontrar concursos para os tribunais de justiça. Então, todos esses setores em si, eles vão estar, de certa forma, precisando de agentes públicos. É onde eu e você nos preparamos para poder atuar em uma dessas esferas de poderes, certo? Dentro disso, nós encontramos que o direito administrativo, certo? Como conceito base, ele é o ramo do direito público que estuda normas, estuda princípios, regula a atuação de órgãos, ele regula a atuação de entidades, dos agentes públicos. Então, na hora que o órgão, o agente público está atuando lá na sua função pública em si, ele tem que ser regulado. Essa regulamentação, essa regulação, ela vem através do direito, através das leis que regulam a atuação deles. Então, o agente público ele só pode ir até onde a lei permite. Se a lei está dizendo, você só pode atuar até aqui, você atua só até ali, certo? Então, você, quando estiver dentro da repartição pública, atuando dentro de um órgão público, você está à frente de uma entidade pública, você vai agir de acordo com a lei, o que a lei está permitindo para você. Então, com isso, você vai desempenhar atividades fins, atividades meios, de acordo com a lei. Só que tem um problema. A lei administrativa, ela não é uma lei só. Você não vai encontrar a lei do direito administrativo. Se nós formos observar, o direito administrativo, ele é não codificado. O direito administrativo, ele não é em uma lei só. Ele é a junção de diversas leis. Você vai encontrar na lei 812, você vai encontrar na lei 8666, você vai encontrar na lei de processo administrativo disciplinar. Então, são diferentes leis, como na Constituição Federal. Quando você atua como agente e você quer embasar algo, você tem que procurar a lei específica para isso. Então, com isso, quando você atua como agente público, você precisa dessa questão de estar atuando mediante lei. Outra questão que a gente pode tirar, que o direito administrativo, ele tem que ser escrito. Não importa se as leis estão separadas, ele precisa estar escrito. Você não pode atuar apenas por ouvir falar. Ele tem que estar escrito de algum canto, certo? Ele tem que estar expresso, ele tem que estar descrito lá para que possa ser julgado em leis. Apesar que use fontes secundárias para decidir, apesar que você use entendimentos
estudo, mas tudo isso tem que estar por escrito, ok? E, por outro, o direito administrativo, ele, ele usa como objeto de estudo alguns sentidos, tanto o sentido amplo, como o sentido objetivo, sentido subjetivo. Então, com isso, na hora de estudar o direito administrativo, ele usa alguns sentidos, ele usa objetos de estudo que possa formalizar a sua atuação, ok? Então, vamos estar encerrando por aqui essa parte inicial de princípios gerais do direito administrativo. Conhecemos a formação do Estado, a criação dos poderes e os conceitos principais sobre o direito administrativo. Então, até a próxima aula. Nos acompanhe, pessoal. Valeu!